Queridos, eu quero compartilhar com você rapidamente uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Deus tem falado nesses dias muito ao meu coração, a nós como liderança, sobre esse processo de transformação, de mudança, porque o Senhor não nos chamou para estar e ficar da mesma forma como nós estávamos antes dele nos chamar. Porque a palavra de Deus diz que ele nos tirou, tem algumas tradições que usa a expressão arrancou, nos arrancou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga comigo assim: ele me arrancou do império das trevas. Amém. Queridos, essa é uma expressão muito forte que fala sobre uma mudança, sobre uma transição, uma mudança de mentalidade. Quando se muda de um país para o outro, nós temos que nos submeter às leis desse país, à cultura desse país, a uma mudança, a forma econômica, os costumes. Então, quando a palavra de Deus nos fala sobre transição, fala sobre mudança. E todos nós aqui estamos num processo de mudança, amém? A Bíblia nos chama de peregrinos nessa terra. Estamos numa jornada, num processo, numa caminhada para encontrar a nossa verdadeira pátria. Amém? E nesse processo nós precisamos entender algumas coisas. Hoje, eu quero dizer para você que nós vamos ter uma palavra talvez um pouco mais densa, mais contundente aqui, mas segura na sua cadeira. Receba porque é amor de Deus. Talvez a gente não vá rir tanto, talvez a gente até chore. Mas é melhor chorar na presença do Senhor do que rir no engano do pecado. Amém? E eu quero ler para começar um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 1. Você não precisa abrir, mas se quiser anotar. Evangelho de João, no capítulo 1, os versículos 14 e 17. Versículo 14 diz assim: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Cheio de graça e verdade. E o versículo 17 diz assim: porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós queremos mais uma vez nos submeter a Ti. Espírito Santo de Deus, toma o controle deste lugar, toma o controle dessa palavra, comunica aos nossos corações aquilo que está no coração do Pai, pelo poder e graça do Senhor, ó Espírito Santo, na Tua unção, que toda barreira e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, seja destruído agora por meio da manifestação poderosa do Espírito do Senhor neste lugar. É a nossa oração e gratidão a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de hoje talvez vá trazer para nós alguns diagnósticos, alguns apontamentos que serão respostas para muitas situações que nós temos vivido, para muitas questões que nós não temos vivido, para muitas soluções que nós não temos alcançado, ou algumas vitórias que nós não temos conquistado no Senhor, porque algumas coisas estão sendo confundidas. Nós somos uma geração de crentes, e essa é uma palavra para crente, né? Se você está aqui nos visitando, não é crente, não entregou sua vida a Jesus ainda, receba isso no seu coração também. Mas essa é uma palavra voltada para nós, aqueles que estão caminhando com Jesus, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Essa palavra vai trazer alguns diagnósticos. Queridos, toda cura efetiva começa com um bom diagnóstico. É impossível a gente alcançar uma cura efetiva de uma enfermidade se a gente primeiro não diagnosticar. Um dos grandes males, da nossa cultura brasileira é a cultura da automedicação. O brasileiro gosta de tomar um remédio, vai lá no amigo farmacêutico, tem aquela tia que tem chá para tudo, faz tratamento de arnica, Jô? Está com dor na perna, passa arnica. Está com tumor no cérebro, passa arnica também. Toma um chá de cravo.
né? E o brasileiro tem essa tendência de se automedicar, demora a procurar um médico, especialmente os irmãos homens. Esposa, dá uma cutucada aí no maridão. Os homens não gostam de ir em médico, e eu digo para você, confessando aqui, lidei muito com isso, hoje já avancei demais, tendo uma pastora e discipuladora médica, eu conseguia fugir da consulta médica, acredita? Mas o Senhor foi tratando meu coração e comecei a entender, é importante que a gente tenha diagnósticos. Sabe, às vezes a gente se move dentro daquela cultura de, para que procurar algo que de repente você vai achar? Fala assim, vou procurar problema para quê? Vai que eu ache, vai que eu encontre, né? E outro dia eu conversando com uma pessoa e ela falou de uma situação, até mesmo um momento de uma palavra que foi ministrada no local onde ela estava, um testemunho que foi comunicado com ela, e ela disse que aquilo trouxe um peso muito grande, porque o testemunho expôs o coração dele. E ele dizia assim, meu Deus, pesou demais, por quê? Porque eu vendo aquela pessoa testemunhar de um momento de entrega, de sacrifício, eu comecei a dizer, eu não tenho capacidade de viver isso, eu não tenho condições de viver isso, e começou a se debater. E ele falava comigo com certo peso, e ao final dessa conversa eu perguntei para ele, mas me diga uma coisa, me responda uma coisa, o testemunho dessa pessoa criou o problema em você, ou ele apenas o revelou? O testemunho da pessoa criou o problema dentro de você, que não existia? Ou ele apenas revelou algo que já estava lá? Ele disse, é verdade, pastor, revelou, estava lá já. Falei assim, então foi uma bênção. Porque estando lá e não tendo sido diagnosticado, isso ia matar você. Agora você tem uma oportunidade de arrependimento, você tem uma oportunidade de um posicionamento. Então, eu quero dizer que em nome de Jesus, receba essa palavra hoje como um diagnóstico do céu sobre a sua vida. Não como peso nem acusação, porque a palavra do Senhor diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas para que a gente avance, é preciso fazer bons diagnósticos. É preciso ser cirúrgico, a Bíblia mesmo fala a respeito dela própria, a palavra de Deus, que ela é mais cortante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir as intenções e as motivações do coração. Queridos, a gente não consegue, a gente precisa de um apontamento, por isso Davi orava dizendo, sonda-me, ó Deus. O pastor Sérgio, acho que falou semana passada sobre isso, ele dizia, Senhor, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e conduza ao caminho reto, diagnóstico. Você está pronto para receber um diagnóstico sobre a sua vida espiritual? Você está pronto para receber um diagnóstico sobre o seu coração? Sobre as coisas que estão no seu coração, sobre os problemas que estão lá, estando você consciente deles ou não. O fato que estando lá, eles estão gerando um efeito, estando lá, eles estão gerando uma consequência, estando lá, eles estão gerando um fruto. Você está pronto para isso? Quem tem coragem de dizer amém? Queridos, o texto que nós lemos fala a respeito de Jesus, que ele se manifestou, o apóstolo João dizendo, ele habitou entre nós, nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, aquilo que nós temos aprendido aqui, a nossa transformação acontece olhando para a glória, olhando para a face de Jesus, mas ele diz um pouco mais, ele diz que ele se manifestou cheio de graça e verdade. Nós precisamos de verdade nas nossas vidas. Nós temos enfatizado nesses dias muito a mensagem da graça de Deus. E eu sei porquê, e tem uma razão de ser essa ênfase na graça de Deus. Porque nós tivemos uma geração antes da nossa, que na tentativa de construir uma mudança de caráter, de transformação, errou em alguns pontos, mas não errou em tudo também. Nós só estamos aqui porque houve uma geração antes da nossa. E errou muito e tentou consertar as coisas por meio de uma mudança de comportamento, uma mudança exterior, e nós temos falado muito sobre religiosidade nesses dias.
Nós temos falado dessa contaminação da religiosidade, de tentar agradar a Deus por meio de esforços pessoais. Isso é um erro. Mas na tentativa de corrigir um erro, a nossa geração, eu estou falando nossa aqui, não é apenas um recurso retórico, querido, eu estou falando nosso mesmo. Eu me incluo nisso e espero que você se inclua também. A nossa geração tem errado enfatizando a graça, que é uma verdade que precisa ser restaurada, mas esquecendo da dimensão da verdade. Graça e verdade caminham juntas, inseparáveis. Queridos, quando a verdade é dissociada da graça, a graça se corrompe. A graça perde o seu sentido e significado, inclusive. Porque nós precisamos entender que Jesus se manifestou em graça e em verdade. O que acontece na junção dessas duas dimensões do próprio Senhor Jesus? A graça nos oferece salvação, mas a verdade nos mostra do que estamos sendo salvos. Um grande problema da nossa geração, um grande problema da igreja dos nossos dias e também das pessoas que estão fora da igreja. Quando se fala sobre salvação hoje, há uma pergunta no ar: mas eu não preciso ser salvo. Você já ouviu isso? Talvez você já tenha ouvido isso de alguém. Ao pregar o evangelho, anunciar as boas novas do evangelho, as boas novas de salvação, algumas pessoas verbalizam isso, outras não, mas a questão é a mesma: salvo do quê? Por que eu tenho que ser salvo? Eu estou bem. Eu estou bem. Não tem nada de errado comigo. Eu sei, né? E daí vem aquelas pequenas conjecturas. Eu sei, como todo mundo, eu tenho que melhorar certas coisas, né? A gente é expert nesse tipo de desculpa e conjectura. Não, eu sei que, né, todo mundo sempre tem algo a melhorar. Eu não estou falando aqui sobre algo a melhorar, querido. Eu estou falando de uma situação de vida e morte. De vida ou morte, salvação ou perdição eterna. Querido, só faz sentido falar sobre salvação quando nós entendemos que estamos perdidos. E nós vivemos uma geração que não entende que está perdida, que não reconhece que está perdida, que pensa que precisa melhorar. Eu preciso melhorar algumas coisas, eu preciso ajustar algumas coisas na minha vida. Eu quero dizer para você, você e eu e você, nós não precisamos apenas de uma melhora, nós precisamos de salvação. Porque a nossa condição é uma condição de perdição. A nossa condição é uma condição de condenação. Não está tudo bem em nossas vidas. Sabe como a Bíblia descreve isso? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre a nossa condição antes de nos entregarmos por meio da fé, ele diz: porque estáveis mortos em vossos pecados. Você acha que morto está precisando melhorar alguma coisa? Alguém já orou por ressurreição de mortos aqui? Alguém já orou? Ninguém? Eu já. Não ressuscitou, mas eu orei. A Bíblia fala sobre ressurreição de mortos. Eu já orei. Mas eu nunca orei, nunca vi ninguém orar. Eu já vi pessoas, já soube de pessoas que oraram por ressurreição de mortos e a pessoa ressuscitou. Quem já ouviu um testemunho de ressurreição de mortos? Já tem mais gente. Eu nunca vi ninguém orar, chegar sobre um defunto e dizer: Senhor, eu oro para que a vida dele melhore. Vida? Melhora ele um pouquinho, Senhor. Tem algumas coisas a ajustar na vida dele. É vida ou morte. Essa analogia nos mostra muito bem a nossa condição. Queridos, a nossa condição sem Deus. E tem uma frase que o Levi trouxe um dia na pregação aqui que ficou ecoando no meu coração. Ele disse: nós, sem Deus, somos o nosso próprio guia para a nossa própria destruição. Não existe isso, eu tenho que melhorar algo. Graça é verdade, nós precisamos saber a verdade. Enquanto a graça oferece salvação, a verdade nos mostra do que nós estamos sendo salvos. Você sabe do que você está sendo salvo? Você sabe do que você precisa ser salvo?
Você tem nome? Você tem diagnóstico do que está destruindo a sua vida? Ou talvez você não saiba o que está destruindo a sua vida, mas você com certeza sente os efeitos da enfermidade. Tem pessoa que está sentindo, está tendo sintomas e fala, eu não vou no médico, vai que eu descubro algo grave. No entanto, o sintoma está lá, a dor, o desconforto, a disfunção no organismo. Talvez você esteja sentindo os efeitos, mas você ainda não teve um diagnóstico. Porque o diagnóstico vem por meio da verdade, querido. E nós somos uma geração que não gosta de ouvir a verdade. Nós não gostamos, porque agora cada cabeça é uma sentença. Quem é essa pessoa para falar o que é verdade ou não? Ninguém sabe onde meu calo aperta. Ninguém viveu os processos que eu vivi. Ninguém sabe os tombos que eu levei. Nós começamos a nos justificar dizendo, que verdade, que isso, ninguém sabe o que aconteceu comigo. Ninguém sabe a minha história. Como pode dizer que há uma verdade para mim? Há uma verdade. Jesus se manifestou cheio de graça e verdade. Graça e verdade são inseparáveis. A graça que alcança pecadores, querido, e a verdade que revela o terrível estado de perdição que esse pecador está. Nós vivemos, querido, se você precisa sair daqui hoje, eu não quero que você saia pesado daqui, mas saia com a consciência, a minha vida não é uma sequência de fatos aleatórios, eu estou caminhando para um destino. Qual é o seu destino? Conhecer a verdade, um dos textos mais conhecidos, né? Acho que João 8,38 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas um pouco mais adiante diz também, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade é Jesus, a verdade é uma pessoa, mas a verdade tem implicações, a verdade revela erros, a verdade revela problemas, a verdade revela doenças. Você deve conhecer o hino, né, uma das canções mais conhecidas da história do cristianismo, que chama-se Maravilhosa Graça, a canção Maravilhosa Graça. Quem já ouviu a canção Maravilhosa Graça? Ó graça sublime do Senhor, perdido me achou. Você sabe a história da composição dessa música? Você sabe a história do compositor dessa música? Porque essa canção, essa música foi cantada numa abertura de Olimpíada, e o estádio inteiro, e milhões de pessoas ouviram essa canção. E um estádio inteiro lotado de pessoas em absoluto silêncio e lágrimas nos olhos, porque essa canção tem uma história. O autor dessa canção, Maravilhosa Graça, era um capitão de um navio que transportava escravos. Você pode pensar no tipo de pessoa mais asquerosa, mais repugnante que possa existir, alguém que consciente, intencionalmente, submete um outro ser humano a uma condição de escravo. E nós temos ainda hoje no mundo pessoas vivendo em regime de escravidão. Você sabia disso? Que ainda existe tráfico de pessoas. Esse homem era um homem que capitaneava um navio que transportava escravos. Quando ele tem um encontro com Jesus, querido, ele sabia exatamente do que ele estava sendo salvo. Ele sabia exatamente que tipo de gente, que tipo de ser humano depravado, pervertido, asqueroso, ele mesmo era. Você e eu sabemos quem nós somos? Você sabe quais são as suas doenças? Você é consciente de que você precisa de salvação? Esse homem se tornou consciente. Ele
Quando ele compõe, querido, quando você vê cada estrofe dessa música, ele diz assim: a graça que encontrou alguém como eu. Ele entendeu a graça de Deus, porque ele reconheceu a profundidade do seu próprio pecado. Não existe outra maneira de compreendermos a graça de Deus, senão por meio da compreensão do nosso terrível estado de depravação. Mas nós somos uma geração que não reconhece. Nós dizemos, não, longe de mim. E eu escuto muitas pessoas falando, dizendo assim, eu sou um bom homem, eu sou uma boa pessoa, eu tenho apenas algumas questões a resolver, eu tenho apenas alguns alinhamentos a fazer. Eu quero te dizer hoje com muito amor, debaixo de muito temor do Senhor, não, você é alguém que precisa de salvação. Salvação. Queridos, a ausência da ação da verdade na nossa vida, ela acaba por bloquear a ação da graça de Deus. Isso é muito sério. Essa graça de Deus é um favor imerecido, é um favor que vem, né, com um amor transbordante, muito maior do que aquilo que fazemos, do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. No entanto, é possível bloquear a ação dessa graça, porque apesar de ser transbordante, ela não é imposta sobre nós. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Queridos, enquanto o Senhor estava trazendo essa palavra ao meu coração, o Senhor me trouxe uma frase, em tempos de oração, de quebrantamento, de arrependimento, o Senhor trouxe uma frase ao meu coração, que eu quero compartilhar com você. E ela diz assim: quando eu vejo a graça de Deus como uma brecha para o pecado, e não uma razão para fugir dele, é porque eu ainda não compreendi o imensurável valor da graça de Deus, e nem a terrível consequência do pecado. Quando eu vejo a graça de Deus como uma brecha para o pecado, e não uma razão para fugir dele, é porque eu ainda não compreendi o imensurável valor da graça de Deus e nem a terrível consequência do pecado. Queridos, nós vamos jogando, nós vamos empurrando com a barriga, nós vamos nos justificando. Queridos, porque eu falei sobre religiosidade aqui, e agora nós temos falado muito sobre essa libertação de religiosidade. E existe um aspecto da religiosidade que é uma culpa exacerbada. Pessoa que se sente uma culpa pesada demais, grandiosa demais, isso é uma manifestação da religiosidade. Presta atenção nisso. Essa culpa exacerbada é uma manifestação da religiosidade. Só que ela não é a principal manifestação da religiosidade. Tem muita gente falando assim, não, eu vivo mais assim, mais livre, eu vivo mais de boa, eu caminho mais leve, né? Porque eu estou sendo liberto dessa religiosidade, né? Desse peso. Mas a principal manifestação da religiosidade não é a culpa. A principal manifestação da religiosidade é o sentimento de justiça própria. A principal manifestação da religiosidade é o sentimento de mérito diante de Deus. Aí essa religiosidade, eu vejo muito menos pessoas confessando e querendo ser liberto dela. Nós queremos ser libertos desse aspecto da culpa, do jugo pesado. Amém, é verdade. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Nós nos apegamos a isso. Não, o jugo de Jesus é leve e suave.
Mas nós nos esquecemos que a gente tem que aprender dele, que é manso e humilde de coração. Humildade a gente não quer, a gente quer fardo leve. Nós queremos jugo suave, mas aprender dele, que é manso e humilde de coração, nós não queremos. A principal manifestação da religiosidade é o sentimento de mérito. Eu mereço. Jesus expressou isso muito bem quando contou a respeito de 2 homens que estavam orando diante de Deus. Um era um fariseu, um homem zeloso da lei, que cumpria todos os mandamentos, todas as regras, as 670 e poucas regras que eles criaram, mesmo que Deus não pediu, e ele estava ali diante de Deus orando, em pé, e ele dizia: Senhor, obrigado, Senhor. Olha que homem espiritual, cheio de gratidão. Obrigado, Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse pecador. E tinha um outro homem prostrado lá dele: eu não sou como esse publicano pecador, miserável. Obrigado, Senhor. Mérito diante de Deus. Obrigado, Senhor, porque eu sou bom. Obrigado pela perfeição de pessoa que eu sou. E o que eu tenho ouvido muito nesses dias é: as pessoas chegam, acho que é uma relação, eu procuro entender assim, é um mecanismo de defesa. E eu vou ouvindo as pessoas, eu vou ouvindo, e eu falo: Senhor, eu coloco aqui agora diante entre eu e essa pessoa a cruz de Cristo, e eu quero vê-la por meio do olhar de Jesus. As pessoas começam: pastor, mas assim, estou chegando aqui na comunidade cristã AME, mas eu quero dizer, que durante muitos anos eu já exerci ministérios, eu preguei em várias igrejas, eu preguei em várias nações, eu dirigi departamentos, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro e tal. E eu vou dizendo amém, glória a Deus, querido. Mas o que te trouxe até aqui? Como está a sua vida no momento? E depois de muita pergunta e insistência, mas no meio disso, tem 2 divórcios, 3 adultérios, abuso de drogas, perversões, envolvimento com ilícitos. Mas o que se falou primeiro? Do mérito, do que eu fiz, do que eu tenho. Mas Jesus fala que aquele homem que estava prostrado, que era um publicano. Publicano era uma classe de pessoas extremamente odiada e que continua odiada até hoje, que é um cobrador de impostos. Quem ama pagar imposto aqui? Então você entende bem o que é o publicano. O publicano geralmente era um judeu, que foi aliciado pelo império para cobrar imposto dos seus próprios irmãos. Então ele era um traidor. Esse tipo de gente não podia entrar no templo, eles ficavam para fora. Mesmo aqueles que queriam adorar não podiam, eram proibidos, eram considerados gente de segunda categoria. Estava então um publicano prostrado, e ele batia no peito e chorava e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Qual é a sua postura? Qual é a minha postura? Qual tem sido a nossa postura diante do Senhor nas nossas orações? Tem sido mais parecida com aquele primeiro ou com esse segundo homem? Nós ainda estamos vendo a graça de Deus como uma justificativa. Não, eu posso pecar, eu posso... porque às vezes nós não dizemos isso, mas o nosso comportamento denuncia, as nossas concessões denunciam, porque nós achamos: não, a graça de Deus me alcança. E eu disse aqui, numa outra mensagem, é como se nós entendêssemos que a graça de Deus é mais ou menos o seguinte: é Deus chegando para nós e dizendo assim: olha, meu filho, você está todo errado, e eu te perdoo, eu te libero, porque eu não tenho poder para te transformar. Então o que me resta é te aceitar como você é, e avalizar que você permaneça nesse caminho de morte, de destruição, de decadência, de depravação. A graça de Deus, ela não é apenas perdoadora,
ela é também transformadora. E transformação vem por meio da verdade. Verdade. Como o engano, querido, como o engano do pecado tem bloqueado essa ação da graça de Deus nos filhos de Deus. Eu quero ler um texto que está em Hebreus 12, que diz assim, versículo 16, que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. Queridos, são palavras pesadas, eu entendo. Eu falei que a gente não ia rir muito nessa mensagem. Mas se você não consegue dar um aleluia, dá um ai aleluia. Dá um ai amém. São palavras pesadas, são palavras contundentes. Não haja entre vós nenhum imoral e profano como Esaú. Quem foi Esaú? Esaú, o irmão mais velho de Jacó. A Bíblia conta que Jacó, com seu jeito, todo, que a gente conhece bem, manipulador, estava lá nas tendas, ele habitava nas tendas, o filhinho da mamãe, literalmente o filhinho da mamãe que habitava nas tendas, cozinhava, fazia bem, fazia um guisado, de repente chega Esaú, exaurido de fome, e sente aquele cheiro gostoso, e ele fala para o seu irmão, dá-me um pouco desse guisado aí, dá-me um pouco dessa lentilha. E Jacó fala, eu posso te dar, mas tem um preço. Qual é o preço? O seu direito de primogenitura. Você come a lentilha, mas o direito de primogenitura vem para cá, é meu. Topa ou não topa? Ele diz assim, o que vai me servir primogenitura se eu morrer de fome aqui? Uma visão imediatista. Querido, como a graça de Deus tem sido bloqueada nas nossas vidas. Uma visão imediatista pelo prazer, a busca pelo prazer imediato, a busca pelo suprimento de necessidades. Necessidade, querido, pode se tornar uma armadilha na sua vida. Porque nós pensamos assim, não, é apenas uma necessidade, eu preciso disso. Nós fazemos exatamente como Esaú. O que me adianta a bênção de Deus, a aprovação de Deus, se eu estou com a necessidade agora? E nesse tipo de lógica, nós tomamos decisões que arrebentam com a nossa vida, que arrebentam com a família, que arrebentam com ministérios, que arrebentam com chamados de Deus. É uma necessidade, eu estou precisando, porque eu estou sentindo muito carente, porque eu mereço ser feliz, porque me faz bem. De tempos em tempos eu vejo uma publicação na internet dizendo assim, se te faz bem, então está tudo bem. Aí embaixo está escrito assim, assinado, Satanás. Se te faz bem, tudo bem. Se te faz sentir bem, se é a tua necessidade. Mas eu preciso dessa grana, eu preciso desse dinheiro. Não vem de um modo muito lícito, não vem dos princípios da palavra de Deus, não vem das ordenanças do Senhor, mas é minha necessidade. Que me adianta a primogenitura? Que me adianta a herança do filho mais velho se eu morrer de fome? É a mentalidade de Esaú. E o autor dos Hebreus, ele vai na veia e eu me sinto confrontado, eu me sinto esbofeteado por essa palavra, dizendo, não haja entre vós, não se abrigue entre vós nenhum imoral e profano como Esaú, que por uma refeição desejada, necessidade imediata. Necessidade imediata. Aqui ele está falando de fome, mas você sabe que o ser humano tem muitas fomes. Fome de aprovação. Fome de satisfação carnal. Fome de fama, de destaque. Qual é a fome pela qual você tem negociado o seu direito de primogenitura?
A palavra de Deus diz que nós somos a nação, que os filhos de Deus são a nação dos primogênitos. Você sabia disso, que no reino de Deus todos os filhos são primogênitos? Nós somos a nação dos primogênitos. Ou seja, cada um de nós aqui é um primogênito diante do Senhor. Qual é a necessidade imediata que tem feito com que você negocie a sua primogenitura, o seu direito de filho, a sua herança no Senhor? Qual é a fome que tem roubado você? Eu lembrei-me enquanto isso, querido, enquanto orava sobre essa palavra, o Senhor me trouxe ao coração a história de Amnon. Quem sabe quem é Amnon? Alguns. Amnon era o filho mais velho de Davi. Certo momento, Amnon, ele coloca os olhos dele sobre a sua meia-irmã, Tamar. E a Bíblia diz que ele se apaixonou loucamente por Tamar. E eu quero ler o texto com você, que está lá em 2 Samuel 13, se eu não me engano. Isso. O texto diz assim: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Depois de algum tempo, um outro filho de Davi, chamado Amnon, apaixonou-se fortemente por ela. Amnon a desejou ao ponto de adoecer de tanta opressão. Afinal, Tamar era sua meia-irmã e uma jovem virgem, portanto, pelas leis, impossível de aproximar-se dela como namorado, muito menos para possuí-la. Mas Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e Jonadab era muito sagaz. Querido, quando um desejo maligno vem ao seu coração, e é assim que Tiago fala, Tiago faz um diagnóstico, um raio-x do processo de tentação. Ele diz assim: ninguém diga que por Deus está sendo tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, por isso a ninguém tenta. Ele diz: antes cada um de nós é tentado pela própria concupiscência do coração. Sabe o que significa essa palavra, concupiscência? Mau desejo, desejo maldito. Quando um desejo maldito surge no nosso coração, querido, o diabo sempre vai empurrar uma pessoa sagaz, vai empurrar um Jonadab na nossa vida para dizer assim: Amnon se apaixonou loucamente, essa obsessão, aqui diz que ele estava doente de tanta opressão, era uma paixão opressiva, isso já revela que era um desejo mau. E ele sabia que não podia se aproximar dela, mas ele tinha um amigo, Jonadab, que era muito sagaz. Então eu quero resumir a história aqui para você. Ele, junto com esse amigo, recebeu um conselho desse amigo dizendo assim: olha, você quer ficar com ela? Vamos bolar um plano aqui, pede para o seu pai, finge que você está doente, e daí você manda uma mensagem para o seu pai dizendo assim: olha, estou doente, envia-me aqui a minha irmã Tamar para que cuide de mim. E esses dois homens bolaram esse plano maligno, repugnante, e atraíram aquela jovem moça para a casa de Amnon. Lá chegando, enquanto ela o servia, ele a atacou, a violentou, mesmo com a súplica dela, dizendo: meu irmão, não faça isso. Não me faça isso, não é assim. E ela, na sua pureza, ainda oferece para ele uma solução, dizendo assim: olha, peça ao nosso pai que me dê a você em casamento, que conceda então, mas não faça isso comigo. Ele não deu ouvidos a ela, atacou-a, violentou. Mas algo ainda pior está para acontecer.
lá na frente desse capítulo. Diz assim: logo em seguida. Quando a gente pensa que a coisa não pode ser pior, que o quadro não pode ser mais repugnante, ele se torna um pouco ainda pior. Diga assim: logo em seguida, logo depois de ter atacado, violentado, desonrado. Entretanto, Amnon sentiu uma forte rejeição por ela, muito mais intensa que a paixão que alimentara em seu interior há tempos. E lhe ordenou: levanta-te, vai-te embora depressa. Você consegue imaginar esse quadro? Você está com o estômago embrulhado aí? Tem alguém aqui? Tem um nó na sua garganta ouvir uma história como essa? Queridos, é aonde o pecado pode nos levar. O desejo mal, a concupiscência do coração pode nos levar a situações tão repugnantes como essa. Interessante que o seguinte, aquela obsessão que ele sentia, que não era por Tamar, mas era pela própria concupiscência do coração dele. Ela apenas foi uma vítima. Ele não conseguiu enxergar em Tamar uma pessoa, ele não conseguiu ver uma mulher, ele não via uma pessoa digna. Sabe o que ele via? Um objeto de satisfação do seu mau desejo. Queridos, nós temos brincado e flertado com o pecado nesses dias. Eu ouço tanto, e queridos, eu quero que você entenda em nome de Jesus. Nessa casa nós temos alimentado uma cultura de confissão, uma cultura de transparência, e a gente não quer destruir isso de forma alguma. Isso tem sido um dos lugares de segurança e proteção que o Senhor tem nos levado. Poder falar sobre qualquer coisa, sobre qualquer fato, sermos acolhidos, confrontados em amor, corrigidos, mas a gente pode falar. Agora, nós também não podemos usar disso para banalizar o pecado. Nós vivemos uma geração onde nós ouvimos quase que diariamente confissão, adultérios, envolvimento com pornografia, prostituição. E as pessoas já vêm falando assim, a gente depois de cutucar um pouco, dizendo, não, está tudo bem, está tudo certo. Mas e aí, a pornografia, querido? Não, tem alguma coisinha ali, pastor, mas assim, como assim? Você sabia que a patrocinadora do maior expressão de violência, tráfico internacional de mulheres, exploração, morte, destruição de identidade, chama-se indústria pornográfica? Sabia que cada vez que alguém acessa um conteúdo desse, está alimentando uma indústria bilionária de morte, que está ligada ao tráfico de drogas, que está ligada ao tráfico de pessoas, tráfico humano, tráfico de armas, mortes, assassinatos. É uma indústria que promove a degradação humana. Mas quando a gente ouve uma história como essa de Amnon, nossa, dá um nó aqui. E você fala assim, meu Deus, eu pego um cara desse. Mas a mesma pessoa que às vezes fala, se eu pego um cara desse, eu mato um cara desse. É o mesmo que durante a semana na sua casa está acessando o conteúdo de uma indústria que faz coisas assim e ainda piores. Estupro de bebês. Não, pastor, mas eu nunca acessaria algo assim. Você patrocina a mesma indústria que produz conteúdo com estupros coletivos,
e são colocados na internet. De meninas, de meninos, de bebês. Você está chocado com isso? Deveria. Queridos, a concessão ao pecado, nós precisamos entender, não é sobre alguns pequenos ajustes, nós precisamos de salvação. Esses maus desejos, quando eles vão crescendo em nós, e sabe o que acontece, queridos? Porque isso traz muitas respostas, porque pessoas que já conhecem o Evangelho, que já foram tocadas por Deus, foram perdoadas, foram curadas de enfermidades, tiveram intervenções de Deus, ainda continuam, sabe por quê? Porque assim como Amnon olhou para Tamar e não viu uma pessoa, viu um objeto, nós fazemos com o próprio Deus. Nós apequenamos Deus nos nossos desejos maus. Deus é o grande gênio da lâmpada para me dar emprego, para me dar saúde, para me dar casamento, um namorado, uma promoção. Nós apequenamos Deus ao nosso desejo. E assim como aconteceu com Amnon, quando o desejo é satisfeito, o objeto do nosso desejo é desprezado. Alguém não diria conscientemente, eu desprezo a Deus, eu tenho repulsa de Deus, mas eu tenho ouvido cada vez mais, querido, pessoas dizendo assim, eu não aguento mais igreja, eu não aguento essas músicas, eu não consigo nem ouvir mais essas músicas da igreja, eu não aguento mais essa conversa, eu não aguento mais a linguagem, eu não aguento mais. Aí eu fico me perguntando, qual a razão dessa repulsa? Qual a razão dessa rejeição tamanha? Será que é só as decepções, as frustrações que de fato acontecem dentro de ministérios, de fato acontecem dentro de igrejas, pessoas que são feridas por liderança, são feridas por sistemas, mas será que é só isso? Queridos, quem conheceu a glória de Deus, quem conheceu de fato a Deus, não coloca Deus na mesma panela com aqueles que te feriram. Se você foi ferido, querido, se você erraram com você, busque ajuda, busque restauração, mas não cometa o erro de colocar Deus na mesma panela com aqueles que te feriram. Apequenar a Deus, diminuir a Deus, é fazer isso. É isso que Amnon fez. Amnon olhou para Tamar e ele não viu uma irmã. Eu acho tão lindo a direção do apóstolo Paulo a Timóteo, o jovem pastor Timóteo. Paulo, como um pastor de Timóteo, como um discipulador, como um pai espiritual, ele orienta Timóteo com todo carinho, mas dizendo assim, Timóteo, trate as mulheres da igreja, as mais velhas, como mães. Trate as mais novas como irmãs. Seja esse o vosso olhar, seja esse o teu olhar para com elas. É assim que você vai proteger o teu coração. É assim que você vai se guardar das armadilhas, dos maus desejos. Olhe para essas mulheres não como qualquer outra coisa, a não ser como mães, como irmãs, com dignidade. Eu estou dando exemplo aqui, queridos, dos homens. Esse papel dos homens, infelizmente, ainda é uma realidade mais difundida. Mas nós temos visto o número cada vez maior de mulheres envolvidas com pornografia, com todo tipo de perversão sexual, e algumas achando que isso é uma liberação, é um ato de empoderamento. Querida, com amor eu te digo, não vá por esse caminho de morte, de destruição. Você está apequenando a Deus. É por isso, fala, não, por que eu não consigo permanecer? Às vezes eu venho num culto aqui, há um quebrantamento, na adoração, eu choro, mas quando eu vou embora, isso acaba, isso diminui. Nós rodamos e voltamos ao mesmo lugar. É a nossa visão sobre Deus, a forma como nós enxergamos a Deus define o nosso comportamento. Como você tem enxergado a Deus como um objeto, como aquele
que apenas é capaz de suprir a sua necessidade. Queridos, sabe por que a gente não tem fome de Deus? Porque é natural ter fome. A fome é um sentido natural da nossa existência. Quem concorda com isso, diga amém. Quando a gente adoece, a gente perde a fome. Quando você está doente, você não tem fome. Já tentou comer sem fome? Já tentou comer sem fome? Não, vou comer. Eu vou empurrar isso aqui. Muito provavelmente você sentiu ânsia, rejeição. Quando a gente tenta comer de Deus, estando doente, e a doença, querido, chama-se pecado. Pecado não é um probleminha que eu preciso consertar na minha vida. Pecado é doença. Pecado é doença mortal. Pecado rouba. Pecado destrói. Pecado traz morte, mata a tua criatividade, mata a tua alegria, mata a tua prosperidade, mata os teus relacionamentos, mata a tua saúde. O pecado mata. Muita gente está dizendo, mas eu estou tentando, e daí começa a ter uma visão cada vez mais distorcida de Deus, porque pensa, eu estou tentando me aproximar de Deus, parece que Ele está me rejeitando. É que você está doente. Quem está doente não tem fome. Então, às vezes, a abordagem que nós precisamos mudar é chegar diante de Deus dizendo, Deus, eis-me aqui, sonda-me, Senhor. Ter a coragem de chegar diante de Deus e dizer, sonda, Deus, sonda, vê se há em mim, porque tem coisas que eu já sei, está aqui, e tem coisas que eu não sei, eu preciso do Senhor, sonda-me. Pecado, querido, essa visão distorcida, ela nos bestializa. A família da minha mãe é de origem nordestina, eles usam muito esse termo. Deixa de ser besta, menino. E ficou associado a alguém abobalhado, alguém ingênuo. Mas a palavra besta significa animal, animal selvagem. E é isso que o pecado faz conosco. O pecado nos bestializa. Ele começa a embotar os nossos traços mais humanos. E de repente aquilo que era inimaginável para você num tempo, era inconcebível para você sequer cogitar fazer, você se vê fazendo, porque é um processo. E essa bestialização, ela tem uma origem, o Senhor me fez lembrar-me de uma referência que está lá em Daniel 4:33, do rei Nabucodonosor. Era um rei ímpio, mas que Deus usou para muitas coisas, para cumprir os seus propósitos. E ele começou a confundir a sua instrumentalidade em Deus com a sua própria identidade. E um dia ele teve um sonho, Deus alertando ele, resumo da ópera, a coisa está feia para você, filho. Se esperta. E Daniel vai lá, interpreta esse sonho, o homem de Deus diz, rei, quisera eu que esse sonho fosse para os seus inimigos, porque a lenha vai gemer, mas esse sonho é para você. Se liga, cara, se liga, você está num caminho errado, você está num caminho torto, e isso trará consequências. E de momento o rei temeu, não, amém, tudo bem, ok, glória a Deus. Mas passado um tempo, diga assim comigo, passado um tempo. Querido, arrependimento que não se enraiza, se perde. Nós estamos chegando aí em encontro com Deus, querido. Você que já participou sabe exatamente o que acontece. É um tempo de arrependimento.
É um tempo precioso e nós queremos viver com toda intensidade. Mas arrependimento que não se enraiza, se perde. Fica a dica, você que está indo trabalhar, você que já participou de muitos encontros com Deus, fica a dica, arrependimento que não se enraiza, se perde. Nabucodonosor, então, ele se quebranta. Quem já viveu isso? Se quebranta, momento de choro, momento de... Amém, eu aceito. Mas passado um tempo, a vida dele continuou na mesma toada. Não houve mudanças. Houve apenas um medo inicial. Houve apenas um constrangimento inicial. Mas não houve mudança. Então, passado um tempo, está lá ele nos seus jardins da Babilônia, e ele olha para aquilo, e a advertência era contra a vaidade do coração. Diga assim, vaidade do coração. Cuidado, querido, cuidado com essa vaidade, dizendo assim, olha só o que eu já fiz. E ele faz exatamente isso. Olha a grande Babilônia, acaso não é essa grande Babilônia que eu fiz, que eu construí com as minhas mãos? E a Bíblia diz que no mesmo instante bradou uma voz do céu dizendo assim, você acabou para você. E a Bíblia diz que ele foi tirado do meio dos homens. Ela não deixa claro como, de que forma, mas o fato é que ele diz que foi tirado desse lugar de honra. E ele foi lançado para viver junto com os animais. E ele passou a comer grama. E diz que os seus pelos cresceram como penas de águia. E as suas unhas cresceram. Ele se bestializou. A gente costuma pensar no pecado como algo que está separado de nós. Mas eu lembro-me de um dia, uma conversa muito profunda, muito confrontadora com uma pessoa lidando com certas decisões na vida. E eu já tinha falado tudo que eu podia falar, eu pensava ter falado tudo que eu podia falar para aquela pessoa, para demovê-la daquela decisão errada. E na hora o Espírito Santo me trouxe, pergunta para ele se é esse tipo de pessoa que ele quer se tornar. Porque a situação ainda estava girando em torno do que eu posso ou não posso fazer, eu tenho ou não tenho direito de ser feliz. E eu disse para ele assim, olhe de outra perspectiva. O que essa decisão vai te tornar? No que isso que você está fazendo, na escolha que você está fazendo, vai transformar você. É isso que você quer? Você quer se transformar nessa besta fera? E eu disse, é esse o pai que você quer para os seus filhos? É esse o esposo que você quer para a sua esposa? Nisso que você vai se transformar. E ele começou a chorar, ele disse assim, eu não quero me transformar nisso. Eu não quero. Eu disse, você não precisa. Então o pecado ele nos bestializa, querido. Não é sobre um problema que eu consigo levar, e eu vou levando. Essas marcas, elas vão trazendo consequências, mas mais perigoso do que isso, elas vão nos se tornando a nossa própria identidade. Ninguém se transforma um monstro do dia para a noite. Queridos, nós precisamos de salvação. Quando a gente olha para isso, eu falo, Deus, quem pode nos salvar, Senhor? Como caminhar livre desse destino, dessa tendência tão maligna, tão destruidora em nós? Então nós chegamos na declaração da palavra de Deus, diz, achegando-vos, pois, ao trono da graça, a fim de encontrares misericórdia. Tem misericórdia para nós, queridos, mas é para quem se aproxima do trono da graça. O trono não vem até nós. Misericórdia, querido, é para quem reconhece pecado.
É uma história que eu ouvi há algum tempo que marcou meu coração, me fez compreender isso. Diz que nos tempos do imperador Napoleão, ele era extremamente severo com os seus soldados, o seu exército. Qualquer transgressão disciplinar era punida com a morte. E um desses soldados, não se sabe o que ele cometeu, mas ele foi condenado, ele foi sentenciado à morte, ao enforcamento. E a mãe desse soldado, ela conseguiu mover os céus e terras, ela conseguiu uma audiência com Napoleão, pedindo clemência para o seu filho, dizendo: por favor, imperador, não mate o meu filho. E o Napoleão a recebeu, ouviu as queixas dessa mãe e disse assim: eu não posso te ajudar. Eu não posso perdoá-lo, porque ele não merece. Então disse que essa mãe falou assim: mas eu não estou aqui pedindo que o Senhor o perdoe, porque ele merece. Eu estou pedindo misericórdia, justamente porque ele não merece. Porque se ele merecesse, eu estaria pedindo justiça. Mas porque ele não merece, eu estou pedindo misericórdia. Quem está me entendendo, diga amém. Querido, só recebe misericórdia. Só recebe misericórdia quem entende que não merece. A graça é para quem não merece. Mas nós temos bloqueado a graça de Deus. Nós temos bloqueado a graça de Deus em nossas vidas, nos bestializando. Porque quando o pecado vai nos transformando de tal maneira que aquilo que é mais caro, que aquilo que é mais característico de um ser humano, começa a desaparecer em nós. E de uma forma sutil. Nabucodonosor viveu essa experiência. Ele se tornou literalmente um animal selvagem. Por causa da sua vaidade, da dureza do coração. E diz essa história, não sei se é verdade, que Napoleão, por causa dessa frase da mãe, sensibilizou-se e não condenou aquele soldado à morte. A sua sentença foi mudada para prisão, mas ele não foi enforcado. Só quem reconhece que não merece, alcança a misericórdia. Mas a Bíblia nos chama a um lugar de esperança, querido, de renovo, dizendo: aproximemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de obtermos misericórdia. Hoje é um tempo, querido, é um tempo de oportunidade. Não sei se você esperava uma palavra de encorajamento, de motivação. Mas eu creio que essa palavra que nós precisávamos, que nós precisamos ouvir, porque o nosso Pai nos ama. E a Bíblia diz que Deus corrige a todo quem ama e disciplina a todos aqueles que toma por filho. E diz: se estáis, pois, sem disciplina, não sois filhos, e sim bastardos. Mas o próprio Espírito de Deus testifica no nosso espírito que de fato somos filhos. Então, se você está aqui, assim como eu quero convidar você a ficar em pé. Esse é o tempo de nós nos achegarmos ao trono da graça. Nos achegarmos ao trono da graça. Queridos, eu entendo que nós não vamos tocar a música completa, tá, Júnior? Pode só fazer o instrumental. Vem todo mundo para cá. Mas a gente vai orar com o tempo aqui, a música mais baixa. Mas é um tempo de arrependimento. Deus tem falado nesses dias sobre esse arrependimento. É um entendimento que graça e verdade atuam juntas. É a graça de Deus. Nenhum de nós merece estar aqui, eu não mereço estar aqui. E a altura desse palco é apenas para que você me veja e eu veja você. Nada mais. Isso aqui não é um palco de superioridade. É apenas uma função. Chamar de Deus é arrependimento. Eu quero desafiar você nessa hora a orar. Como nós temos dito, o Senhor tem nos levado a um lugar de liberdade como filhos, como casa. E você pode, na casa do Pai, ocupar qualquer lugar. Se você quiser vir à frente, se você quiser se ajoelhar aí.
Mas eu quero dizer para você, não se distraia agora com a música, não é momento de cantar. É momento de arrepender. É momento de se aproximar do trono da graça. Ouvir o chamado de Jesus. Chamado de Jesus, o Salvador de pecadores. Aquele que salva pecadores como você e eu. Essa de maneira alguma uma palavra para trazer peso e jugo sobre você, mas é dizer toda cura começa com um bom diagnóstico. O diagnóstico não é agradável, o diagnóstico mostra o que está errado. Mas nós não vamos parar aqui. Nós não vamos parar nisso, porque existe aquele que é o médico dos médicos, que cura qualquer doença, que cura, que transforma. Mova-se agora. Mova-se agora. Mova-se em oração. Sim, Pai. Pai, nós nos achegamos a Ti, Senhor, ao trono da graça. Trazemos, Senhor, conosco, Senhor, toda a sujeira, toda a impureza do nosso coração. Senhor, mais uma vez nós pedimos, Senhor, toque em nossos olhos para que nós possamos Te ver como o Senhor de fato é. Se nós o apequenamos, Senhor, aos nossos próprios desejos, se nossa visão se estreitou, nós não temos visto o Senhor como Tu és, por isso temos desprezado em nosso coração, por isso aquilo que está ao nosso redor ainda chama mais atenção do que o Senhor, porque a nossa visão sobre Ti se tornou tamanha pequena, tão pequena. Abre os nossos olhos para Te ver, Pai. Abre os nossos olhos, Pai, quebranta o coração. Que um santo temor, Senhor, ó Pai, nos toque nesta hora. Não o medo da punição, Senhor, porque as consequências do pecado, Senhor, são a pior e mais terrível punição que nós podemos colher. As próprias consequências do pecado. Nós levantamos os nossos olhos, Pai, e dizemos: sim, Senhor, sim, Senhor. Eu digo sim a essa grande salvação, a salvação de mim mesmo. Salva-me, Senhor, de mim mesmo, salva-me dos meus próprios maus desejos. Salva-me, Jesus, salva-me, Senhor. Avivamento, querido, também é arrependimento e confissão de pecados. Avivamento é rasgar o coração, como foi ministrado semana passada aqui, o fogo. É preciso passar pelo fogo que queime as nossas amarras. É preciso passar pelo fogo que queima, que nos prende. O fogo do avivamento não é apenas o sentimento de êxtase, de alegria. Às vezes ele vem com choro, vem com dor, mas é a dor que cura. Se permita sentir uma dor que cura. Se
permita sentir uma dor que cura. Sim, Senhor, nós chegamos a Ti, Senhor, ao trono da graça, a fim de obtermos misericórdia. E reconhecendo essa graça tremenda, Senhor, ela possa nos transformar. Entender que essa graça é uma razão, é uma motivação para fugirmos do pecado e não nos entregarmos a Ele. A graça é a declaração de Deus que nós podemos viver livres, livres de toda escravidão. Quebra o seu coração diante dele, querido. Eu nem ninguém podemos nos arrepender por você. Se o Espírito de Deus falou a você através dessa palavra, dê um passo. Dê um passo. Que esse passo não permaneça somente aqui e agora, mas aprofunde esse arrependimento. Busque o seu discipulador, busque o seu líder. Busque a nós, estamos aqui para viver o princípio da palavra, que diz que se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, alcançaremos cura do Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, pelo alerta amoroso do Senhor, que nos chama para a vida, nos chama para a liberdade. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado pelo Teu amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, queridos. Deixe o Espírito continuar ministrando e falando a você no decorrer desse dia. Deixe essa palavra gerar o propósito para o qual ela foi liberada em você. Não é sobre emoções, é sobre verdade, verdade, verdade e cura. Que Deus abençoe você. Tenha um maravilhoso domingo em nome de Jesus.